aos pés do Senhor, aos pés do Senhor, aos pés do Senhor, coloco minha vida. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Por isso eu digo, eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. É o que Jesus ressuscitado diz no livro do Apocalipse. Jesus, vencedor do pecado e da morte, ele ressurge para renovar todas as coisas. Deixe, meu irmão, que Jesus renove todas as coisas na sua vida. Você que está precisando de renovação, você que está precisando de um revigoramento, você que está precisando de novidade na sua vida, está faltando Jesus ressuscitado na sua vida. Ou talvez você tenha ficado preso na Sexta-feira Santa e não celebrou o domingo da ressurreição. Toda vez que nós católicos vemos esse símbolo, que é a cruz, nós não deixamos de lembrar que esse Jesus crucificado está vivo hoje. E nós só usamos a cruz, só usamos o crucifixo e só o mostramos com carinho porque sabemos que ele é vitorioso. E na ressurreição ele transformou esse símbolo que era de morte em símbolo de vida e vida plena. Convido você então a preparar comigo o domingo, o dia do Senhor. Vamos preparar a liturgia da palavra deste segundo domingo da Páscoa. E aqui estamos nós mais uma vez, preparando o dia do Senhor, preparando a celebração dominical. O cristão, o discípulo de Jesus, é aquele que não vê a hora de chegar o domingo para ir à comunidade celebrar com seus irmãos. E nós vamos preparar agora o segundo domingo da Páscoa. Próximo domingo, que vai ser dia 15 de abril. Na verdade, a Páscoa, assim como o Natal, é uma ocasião tão solene, tão importante, que não cabe num dia simples de 24 horas. Nós celebramos essa festa numa oitava, são 8 dias. Nós vimos no domingo passado, o evangelista João diz, no amanhecer, nas primeiras horas da manhã, quando ainda estava escuro, nesse segundo domingo da Páscoa, o mesmo capítulo de João capítulo 20, ele diz, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Na verdade, nós estamos ainda no mesmo dia, desde o domingo passado até domingo que vem, primeiro domingo da Páscoa até o segundo, são 8 dias celebrando com a mesma intensidade, com a mesma solenidade. É o dia em que Jesus venceu a morte. Mais uma vez aparece aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o tema do testemunho. Eu dizia domingo passado, no programa passado, que o testemunho é muito importante para o livro de Atos dos Apóstolos. Diz aqui que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus com grandes sinais de poder. Nós podemos nos perguntar, quais são esses grandes sinais de poder com os quais os apóstolos davam testemunho de que Jesus ressuscitou? À primeira vista, a primeira ideia que nos chega é milagre. Os grandes sinais de poder são os milagres que os apóstolos faziam. Será que são os milagres?
Sim, também. A seguir, o livro de Atos vai narrar vários milagres realizados pelos apóstolos. Mas dentro do contexto aqui desse trecho, Lucas diz assim em Atos: eles eram estimados por todo o povo. E em seguida diz: ninguém entre eles passava necessidade. Será que não podíamos dizer que os grandes sinais de poder de que Jesus está vivo não são tanto os milagres, mas sim o amor daquelas pessoas, discípulas de Jesus, a unidade dos seguidores de Cristo? Hoje, para nós que não fazemos milagres, nós que não vemos milagre todo dia, será que os grandes sinais de poder que devem acompanhar a nossa pregação, o nosso testemunho de que Jesus ressuscitou, não são o amor e a unidade? Claro, todos nós sabemos. Jesus diz claramente no Evangelho que todos sejam um, a fim de que o mundo creia. Para que o mundo possa crer, é necessário que nós cristãos, discípulos de Jesus, vivamos na unidade. Não havia necessitados entre eles. A segunda leitura, o Salmo responsorial é o mesmo de domingo passado, o Halel, o Salmo 118, 117. A segunda leitura é a primeira carta de São João, capítulo 5. Primeiro São João, capítulo 5, São João fala aqui que a fé é a vitória que venceu o mundo. É pela fé que nós vencemos o mundo. Esse tema da fé aparece na segunda leitura porque no Evangelho nós vamos também falar da fé. A história de São Tomé, o discípulo que não estava naquele primeiro dia da semana quando Jesus se manifestou e não acreditou. Disse que precisaria tocar o corpo, as chagas de Jesus para poder acreditar nele. Primeira carta de São João, capítulo 5, diz também: esse é aquele que veio pela água e pelo sangue. O que significa o testemunho da água e do sangue? Esse João que escreveu essa carta é o mesmo que escreveu o Evangelho. Lá no capítulo 19 do Evangelho, ele diz que estava olhando para Jesus ali ao pé da cruz, quando Jesus, morto, foi traspassado pela lança do soldado e do seu coração aberto jorraram sangue e água. Então, é esse sangue e essa água. Ele veio pelo sangue e veio pela água. O sangue, símbolo da Eucaristia, e a água, símbolo do batismo. Quer dizer, pelos sacramentos da igreja nascente, que o cristão faz a experiência, experimenta como que toca Jesus ressuscitado. Por isso nós católicos temos tanto amor aos sacramentos e guardamos com tanto zelo os nossos 7 sacramentos. O Evangelho, João capítulo 20, como eu disse, é o mesmo capítulo de domingo passado. Diz o João, ainda naquele primeiro dia, ao anoitecer, portanto no fim desse dia, o ressuscitado agora sim se manifesta aos discípulos. E quando ele se manifesta aos discípulos, ele traz o que para os discípulos? Aí é bonito que mostra que o ressuscitado traz 6 coisas importantíssimas para a igreja que está nascendo. Quais são as 6 coisas? Primeiro, ele traz a paz. 2 vezes ele aparece dizendo: a paz esteja convosco. É como quem diz: eu comprei a paz com meu sangue na cruz. Eu morri para que vocês tivessem paz. Como diz a profecia de Isaías na Sexta-feira Santa, Isaías capítulo 53. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então Jesus ressuscitado, ele traz na mão a paz para a igreja, a paz para o coração dos discípulos. Segunda coisa que Jesus traz, ele traz as marcas, as chagas abertas. Ele traz os sinais da crucifixão. Por que o Pai não cicatrizou o corpo de Jesus? Ele apareceu com as feridas abertas, para que a humanidade nunca se esquecesse o que foi que nós fizemos com Jesus. Nós crucificamos o Senhor da vida. E aquelas chagas não são para
esfregar no nosso rosto a nossa culpa, mas para mostrar até que ponto Deus nos amou. E aí, terceira coisa que o ressuscitado traz, a alegria. Diz o texto que os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. A festa da Páscoa precisa produzir em nós alegria espiritual. Quarto, ele traz a missão para a igreja. Ele diz, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. 5, ele traz o dom do Espírito Santo. João não apresenta propriamente um relato de Pentecostes. Ele apresenta o envio do Espírito Santo aqui, nesse mesmo dia da ressurreição. Ele diz, recebei o Espírito Santo, enquanto soprava sobre os apóstolos. 6, ele traz o perdão dos pecados. Depois de soprar sobre os apóstolos, concedendo o Espírito Santo, Jesus diz, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados, eles não serão perdoados. Então aqui aparece o sacramento da penitência. Inclusive faz parte da fórmula sacramental do sacramento da penitência. Quando ele diz, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. Então essas 6 coisas, esses 6 elementos, Jesus ressuscitado traz para a igreja. E por fim aparece São Tomé, no outro dia, no domingo seguinte, São Tomé está presente e ele experimenta a misericórdia, a intimidade. Jesus o convida a tocar nas suas chagas abertas. Então aqui, muitas vezes nós temos um discurso meio que moralista sobre São Tomé, dizendo, está vendo? Ele faltou, ele não estava entre os discípulos, por isso ele não viu Jesus. Mas me parece que a tônica que João quis dar é outra. João quis dizer o seguinte, sem a igreja, nós não conseguimos experimentar Jesus. Então, vamos dar um desconto aqui para Tomé. Ele não estava na igreja naquele dia. Hoje, num tempo em que muitas pessoas procuram buscar Jesus, mas sem a igreja, dizem, Jesus sim, igreja não, esse texto do Evangelho vem nos mostrar que, na verdade, querer Jesus sem a igreja é querer um corpo sem a cabeça. Não podemos decepar Jesus. A igreja é o corpo de Jesus. Então busquemos Jesus na igreja. Vamos para o nosso intervalo, já voltamos. Aos pés do Senhor, aos pés do Senhor, aos pés do Senhor.